Transmissão ao vivo pela TV, placar apertado, o clima parecia de final de campeonato. Mas julgamento não é show, nem o Supremo se submete ao clamor das ruas, como bem assinalou o ministro Celso de Mello. Foi ele o autor do voto magistral, na avaliação de vários juristas, que garantiu para o ex-ministro José Dirceu, o deputado João Paulo Cunha, o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares e mais 9 réus do mensalão o direito aos embargos infringentes. Celso de Mello percorreu 4 séculos de história jurídica para concluir que a obediência às leis é o fundamento do Estado de Direito e que todos os acusados têm direito ao devido processo legal. Em resumo, é preciso garantir os direitos dos réus. Mas será que esses direitos estavam ameaçados? Depois de 7 anos e 50 mil páginas de processo, os advogados mais caros do país, réus com poder até, teoricamente, de influir na nomeação de ministros do Supremo, podemos dizer que o direito de defesa estava em risco? Ou o nó da questão seria outro, mais óbvio? O fato de que ricos e poderosos não vão para a cadeia no Brasil. Entre outros motivos, porque a justiça sofre de lentidão crônica e oferece uma fonte inesgotável de recursos aos acusados. O que virá depois dos embargos infringentes? Novos recursos e revisões? Escaldados com a falta de eficácia da justiça, muitos já se perguntam se Delúbio Soares não tinha razão ao prever um final pífio para o escândalo. Abre aspas. Acabará virando piada de salão. Fecha aspas. E para analisar a decisão do Supremo de aceitar novos recursos de defesa e suas consequências políticas e também no campo da justiça, recebemos José Afonso da Silva, jurista, especialista em direito constitucional. E Bolívar Lamounier, cientista político, sócio-diretor da Augurium Consultoria. Sejam muito bem-vindos. Professor José Antônio da Silva talvez seja o jurista mais citado no julgamento. Não há ministro que não cite a obra do professor José Afonso. Eu pergunto, essa decisão de permitir os embargos infringentes foi boa para o Brasil? Bom, se foi bom para o Brasil, eu acho que não foi ruim para o Brasil, porque toda vez que se aplica um ordenamento jurídico vigente, se aplica a lei, se aplica a Constituição, eu acho que não pode fazer mal ao Brasil isto, enquanto estiver em vigor, pelo menos, porque lei é para ser cumprida, Constituição é para ser cumprida, e por isso deve ser, não pode fazer mal ao Brasil. Se for uma hipótese de eventual defasagem dessas normas, que se modifiquem as normas. O senhor era a favor do embargo infringente, não é? Eu sou. Eu escrevi um artigo. Defendeu isso durante... Eu não sou a favor, eu acho que a lei é a favor, a ordem jurídica é a favor. O senhor interpreta assim, né? É. Foi bom para o Brasil, do ponto de vista político? Não, eu acho que foi ruim. É claro que eu respeito imensamente o José Afonso, ele é o monstro sagrado do direito constitucional, eu sou leigo nisto. Mas, veja, eu penso que o ministro Celso Mello decidiu com base em premissas muito estreitas, né? A aplicação ali estritamente do regulamento, haver ou não haver lei a respeito do embargo infringente. Ora, se é para isto, se é para interpretar tão estreitamente a ordem jurídica, eu não sei para que serve o STF. Né? O STF eu entendo como o guardião da Constituição, né? A última instância. A Constituição tem múltiplos valores, não é um só. Não é só a defesa do réu, tem muitos. Né? Um deles a celeridade da justiça. A celeridade da justiça, a igualdade de todos perante a lei, digamos, a equidade até social de quem é beneficiado e quem não é beneficiado pela legislação e pela aplicação da lei. São muitos valores que precisam ser, de alguma maneira, balanceados. Não é? Então, eu penso que ele deu uma interpretação muito estreita que, na prática, implicou a liberação para um novo julgamento. E se um novo julgamento, de novo, gerar dúvidas? Onde é que nós vamos parar? Vamos ter um terceiro? Né?
Aliás, essa é uma boa pergunta. Eu vivo a mesma... Se no próximo julgamento houver 4 votos divergentes, cabem novos embargos infringentes ou encerra? Não, nunca encerra. Não, eu acho que não há novos julgamentos. A gente precisa tratar essa coisa não nessa generalidade. Porque ao falar em novo julgamento, parece que eles vão sofrer um julgamento. Não, vai haver uma possível julgamento daquele apenas de um crime. Porque, sim, do crime onde houve divergência por 4 votos. Então nós temos 8 desses réus em que houve divergência... 12. Não, 8 em que houve divergência no crime de quadrilha. 3 no lavagem de dinheiro, um no outro aspecto. Então só se vai verificar essa questão do crime de quadrilha, ou do outro. Não está também assegurado que esse julgamento desse limite vai ser realmente procedente. É verdade que temos 2 juízes novos que não participaram anteriormente. Que podem mudar bem o resultado. Que pode mudar. Mas isso não é líquido, pelo menos nesse momento. É uma possibilidade. Mas os embargos infringentes já provocaram, digamos, um tipo de desapontamento na população brasileira que esperava, ou pelo menos parte da sociedade que esperava uma consequência mais séria mais imediata desse julgamento. Uma absolvição poderia agravar isso ainda mais, ou simplesmente vai ficar nessa conta de tantos comentários que se viu hoje? O Brasil é assim mesmo, a gente não tem jeito mesmo, isso é assim que a justiça funciona. Quanto a isso, eu acho que nós não temos nenhuma dúvida. As instituições brasileiras estão numa fase de muito descrédito. Né? Todas elas. Não há exceção. O cidadão comum, com toda razão, olha para o governo, para o Congresso, para a Justiça, com muita desconfiança e com muito desânimo. Né? Então, eu penso que... E depois, veja, eu volto ao ponto anterior que eu mencionei. O Supremo Tribunal Federal, gostando ou não, de certa forma um órgão político. Não é? Na hora em que ele traz a discussão para um campo excessivamente técnico, estreito, ele desorienta ainda mais o cidadão. Porque o cidadão aí não acompanha mais. O cidadão médio em nenhum país do mundo, estou falando do Brasil não, em nenhum país do mundo, o cidadão comum que trabalha, que está na rua, que ouve o rádio, vai acompanhar a discussão técnica de direito. Isso não existe. Só que eu acho que... Não, só concluir, a gente passa. Então, eu não estou com isso querendo, eu não estou defendendo a tese de ouvir o clamor das ruas. Não me entenda mal. Eu sou, como o Zé Afonso disse no início, aplicar a lei é bom para o país. Agora, o que eu questiono é como o STF vê o seu próprio papel. Entende? Porque ele tem algo de uma Corte Constitucional Europeia. Sabe? Ele não é um órgão estrito de aplicação da lei ali no livrinho, como está escrito. Numa hora dessa, de tamanha repercussão política, ele de repente vai para o estreito. Eu não entendo, é difícil entender isso. Tem 2 divergências, porque a primeira é essa, ele não tem as características de uma Corte Constitucional como as europeias. Ao contrário, ele é um órgão basicamente semelhante à Corte dos Estados Unidos, apenas com algumas possibilidades de ações diretas de inconstitucionalidade. É muito mais próximo à Corte dos Estados Unidos do que às Cortes Europeias. Agora, eu acho, a outra divergência é essa, eu acho que neste caso, como é que você vai fazer um julgamento político ou uma interpretação política se existe uma norma expressa neste sentido? Cabe o recurso, nessa situação cabe o embargo de infringentes. O que o Supremo deveria ter sido feito e não fez é quando veio a Lei 8.038 regulando as ações de competência originária, ele deveria ter dado uma solução aos embargos que estão previstos no regimento. Porque a lei faz uma referência realmente
E o Celso mencionou isso. A lei manda aplicar o regimento nesse particular. Mas, olha, durante todo o julgamento se imaginava que a gente estava, digamos, numa espécie de umbral, num portal. Sim. Vamos indo para uma outra fase em que, finalmente, um tribunal como o STF iria punir a improbidade ou a má administração. E da tradição do Supremo não condenar na ação penal. Hoje nós temos até o mensalão 5 condenações apenas. Sim. Não é? E uma primeira prisão agora que é do deputado Donadon. Então, digamos, há também teóricos do direito que dizem um órgão como o Supremo, ele consegue fazer por dentro, digamos, uma revolução. É papel dele ou não? É verdade. Há uma decepção geral, isso é evidente. É evidente. Até porque vai prolongar um processo que deveria terminar agora. Isso é verdade. Agora, eu já vi também. Veja bem, eu vi hoje a Folha. O editorial da Folha está muito mais sóbrio hoje. Alguns articulistas já mostraram que realmente não é bem assim, estava correto. O Jânio Freitas, por exemplo, deu um artigo muito sereno a respeito disso e da posição do Celso de Mello. Então eu acho que há uma decepção, porque todos estavam esperando um fim agora e a prisão consequente. Mas ao mesmo tempo, quer dizer... Pode ser preso, eu acho que devem ser presos imediatamente, os 13 que não têm recurso, e até se propõe que se prendam todos, porque naqueles crimes que não comportam recurso de embargo, já transitou em julgado, então já pode ser preso. Parece que até isso já estão levantando uma dúvida, se é possível desmembrar o transitado em julgado ou não. Talvez haja outros recursos. Isso é pacífico? Isso é pacífico? Não, naquele que não cabe recurso, já transitou em julgado. Agora, interessante também, Bolívar, que a gente teve todas as manifestações no mês de junho, a população foi à rua, e entre as várias coisas, uma delas era velocidade na justiça, era punição para os acusados do mensalão, e agora as ruas foram esvaziadas, as pessoas estão recolhidas e não houve nenhum tipo de movimento. Até que ponto a gente tende a ir para uma apatia, até que ponto, digamos, essa desistência das manifestações pode ter também esfriado os ânimos no STF? Como é que se avalia isso? Primeiro, só retomando uma coisinha só, eu acho que o cidadão em geral, eu também, estamos perplexos, entende? Por que estamos perplexos? O Zé Afonso colocou muito bem. Neste caso, há uma norma expressa mandando apertar o embargo. Mas a votação foi 6-5. A interpretação foi apertada. Então, como é que é expresso os 5 dias? Mas a maioria sabe... Mas esse é desconhecimento da lei? A maioria é um princípio de decisão. Sim, mas os 5 não. Sim. Mas se a norma é expressa, há 5 que não compreendem a norma expressa. Se eu fico perplexo, imagino que o país inteiro esteja perplexo. Então, agora, voltando à sua pergunta, eu acho que as ruas estão entrando num desânimo novamente, né? Porque o que aconteceu em junho? Manifestações muito bonitas e tal. Houve 2 consequências materiais claras, extremamente desanimadoras. Primeiro, a resposta do governo, tanto do Executivo como do Legislativo, foram lamentáveis. O Brasil passa por uma entre-safra de lideranças aí que é uma coisa patética. Eu não tenho adjetivos. A falta de liderança no Congresso é uma coisa triste. Não há altivez, não há tirocínio, sabe? Não há coragem de propor alguma coisa ampla. Então, esse é o lado. Nas ruas, nós vimos arruaceiros, vândalos, tomando conta das manifestações. E quando a polícia age com energia, é criticada, às vezes com muita razão. Então, como é que faz? Quer dizer, as pessoas que querem manifestar... Também estão acuadas. Fica acuada, não é? Fica até intimidada, eu diria. Então, aí você tem, digamos assim, um desânimo, uma apatia, por múltiplas razões. Porque o país não vai bem, porque a justiça parece que é viesada a favor dos poderosos, porque ir para a rua é muito difícil. Aí o sujeito se recolhe, né?
na sua casa e vai assistir um ano de jogo de fogo. Esse é o grande problema do país. Primeiro que o Congresso, enfim, os poderes executivos, todos eles que provêm do voto popular, são muito ruins. Essa é uma consequência, mais ainda o rescaldo da ditadura militar, que liquidou com todas as lideranças, e não surgiram ainda lideranças que possam... Desmotivou as carreiras. Não, temos grandes lideranças. Tivemos aqui presidentes eleitos que foram grandes líderes na transição. O presidente Lula, o presidente Henrique. Mas que vinham diante. Da nova geração. Interrompeu-se o processo de formação de liderança. Mas será que não foi a própria falha da democracia e do nosso sistema que desestimulou novas gerações a vir para a política? Já como efeito da democracia? Não. Do nosso sistema, da maneira como o nosso sistema foi organizado? Aí o círculo vicioso. Eu acho que o sistema militar desfavoreceu, desmotivou, a democracia não podia corrigir isso e de repente... Precisa verificar que o Congresso é resultado daquela situação. E o grupo que domina, ou que passou a dominar, é o resultado daquela situação. A maioria, muito ruim, porque naquela ocasião não se podia fazer... Não havia líder, ninguém queria ir para o Congresso. O nosso foco está no judiciário, ele que está agora na pauta, né? E eu pergunto até para o senhor, quer dizer, se a possibilidade de recursos também serem reivindicados por outros réus, além desses da divergência. Por quê? No voto do ministro Celso de Mello ficou muito claro que ele defendeu a dupla jurisdição também, ou seja, a possibilidade de que um novo julgamento seja feito, porque só aqueles que são divergentes apenas por causa de Sua Excelência o regulamento, ou porque, de fato, há uma outra questão de direito envolvido, e aí sim, podemos retardar mais, porque isso vai abrir caminhos para outros e outros recursos. Mas eu acho que ele utilizou uma argumentação para justificar os embargos infringentes, exatamente porque ali não tem dupla jurisdição, é que os embargos de infringente teria justificativa. Então, foi nesse sentido que eu entendi que ele colocou o problema. Não cabe mais. Eles já recusaram, naquele dia mesmo, uma pretensão de outro réu que queria o recurso de embargo infringente, porque quando havia só um divergência, não precisava haver 4. Mas, por exemplo, há alguns advogados hoje de réus que tiveram divergência na pena, que gostariam também de poder entrar com embargos infringentes, porque eles tiveram 4 votos por uma pena mais baixa e o que prevaleceu foi uma pena mais alta. Caberia mais uma discussão sobre a dosimetria da pena? Pois é outro problema, né? Porque é outro problema. É outro problema, né? Porque é uma caixa de Pandora. Na hora que você aceitou os embargos, acho que você abre possibilidades, hipóteses e mais hipóteses. Aí onde vai parar? Não sei. Eu acho que não vai escancarar a porta, não. Eu acho que a escolha do sorteio, na verdade, do Fux para relator, vai dar uma orientação mais rigorosa ao processo nessa fase dos recursos. Eu espero que ele também acelere, ele promete acelerar um pouco mais. Mas mesmo que ele acelere, você tem uns prazos muito longos. Você tem até, talvez uns 15, uns 20, até meados de outubro, para resolver o problema do acordo, da publicação. Aí abre 30 dias para o recurso dos réus. Depois, 30 dias para o procurador-geral falar. Depois a publicação dos acordos, depois os embargos de declaração e depois os novos acordos. Não, isso não. Não? Não. Aí saindo é que quando fala 30 dias, tem um trânsito nessa história que come alguns dias, né?
Então, quando vem do Procurador-Geral para o relator, já com manifestação do Procurador-Geral, vamos supor, na melhor das hipóteses ainda, contando esse prazo como eu estou contando, o rigor, lá no meado de dezembro. Vem para ele. Bom, mas aí vem janeiro que é recesso. Portanto, e calcula-se ali para o segundo semestre do ano que vem. O Joaquim Falcão escreveu um artigo muito interessante dizendo que nos julgamentos há um elemento invisível que conta a favor do tempo quando os advogados montam suas estratégias, conta a favor do réu, que é justamente o tempo, né? O tempo dos recursos, o tempo para as mudanças de sentimentos e de percepções e até de ministros, e também o tempo senhor da razão na política. Quanto que o tempo vai ajudar os réus desse processo, o amadurecimento dos ministros, o amadurecimento da percepção da população? Como é que o senhor acha? O tempo vai contar a favor de quem? Especialmente de alguém que pode ter o crime prescrito por causa dos prazos mais longos? Também, mas talvez um só, os demais não. Mas, de qualquer forma, o tempo, nesse tempo aqui, conta a favor dos réus. A favor até certo ponto, porque se a condenação, quanto mais adiante for para a cadeia, pior para eles. Se for agora para a cadeia, eles ganham um pouco de tempo no futuro, né? Agora, você tem que lembrar que você vai ter um tempo aqui de toda a tramitação dos embargos, que por mais rápido que seja, eu acredito que dificilmente termina no primeiro semestre. Mas vai surgir um problema político que é das eleições. O PT não quer, especialmente o PT, não quer que isso continue próximo das eleições. Como você acha que isso se articula? O tempo das eleições, o tempo do eleitorado, né, para absorver todas essas novidades? O nosso caríssimo José Afonso, de certa maneira, já antecipou o que eu estava aqui pensando, né? Ano eleitoral vai ser um ano aquecido desde o início, porque a campanha, de certa maneira, foi antecipada, né? Porque a eleição se tornou mais competitiva no momento em que a popularidade da presidente diminuiu. Então, tudo sugere um ano intenso do ponto de vista eleitoral. E aí surge uma situação curiosa, ou paradoxal, porque o PT, teoricamente, vai pressionar, vai usar todos os recursos possíveis para apressar esse processo, mas apressar talvez seja muito ruim para aquele núcleo, né, ali, Delúbio Soares, que pertence ao PT, né, que são líderes do PT. Então, será que nós vamos ter aí o PT contra o PT? Que vai ser uma situação muito interessante. O timing acaba desfavorável, né? Eu suponho que é desfavorável. Né? Eu não saberia como me conduzir se eu fosse um dirigente petista, que vou apressar o processo. Mas essa administração do tempo também, digamos, com os ministros mais amigos, pode ajudar a retardar. Então, eu vou pressionar, vou sugerir, vou insinuar, mas eu posso estar trabalhando contra os líderes do meu próprio partido, né? Porque tenderiam a ser condenados, provavelmente. Sabe Deus. O tempo realmente é um elemento importante aqui. Muito obrigada, professor José Afonso da Silva. Muito obrigada, Bolívar Laurier, pela participação aqui no Entre Aspas. E obrigada a você também que nos acompanhou. A gente volta na terça-feira. Até lá.